Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, o podcast que toda semana apresenta para você uma voz relevante do mercado financeiro. E o nosso convidado de hoje fala sobre diversos temas, e um dos principais deles é riqueza, substantivo feminino que tem por definição, característica ou condição do que é rico, profusão de preciosidades. Ainda segundo o dicionário Oxford, no campo da economia, riqueza significa conjunto de bens que atenda às necessidades humanas. Na geofísica, recursos naturais, fertilidade. No campo da química, riqueza é sinônimo de concentração. Pois o nosso convidado de hoje é especialista em riqueza pessoal. Ao longo da sua trajetória, descobriu que para chegar nesse estágio não existe um único caminho. Ao contrário, a vida costuma apresentar um leque de opções. O Mover Voices conversa a partir de agora com Luiz Fernando Roxo, referência em investimentos, antifragilidades e sócio da holding Zen Economics. Roxo, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao Mover Voices, tudo bem? Muito obrigado, tudo ótimo. Obrigado pela introdução, foi fenomenal. Vamos nos divertir aqui. Estou honrado e feliz de estar aqui trocando ideia contigo. A honra é toda nossa, Roxo. Quando a gente começou esse podcast, há 12 episódios atrás, a gente abriu uma caixinha no Instagram. A gente falou, quem você quer ouvir aqui? E o seu nome foi um dos mais citados. Então, pra gente é um motivo de muita honra. Ô Roxo, tenho certeza que as pessoas conhecem, portanto, já que pediram para você estar aqui, muito da sua trajetória profissional e claro que a gente vai passar por ela, não tem como fugir disso. Mas eu queria que você começasse falando para a gente um pouco do seu caminho até você chegar hoje no patamar que você está. Né? Quando a gente fala no mercado financeiro sobre Luiz Fernando Roxo, muito difícil alguém que não te conheça. Mas como foi a trajetória até aqui? Legal, eu tô com 45 anos, eu nasci em 77, aqui em São Paulo mesmo, e sempre tive problema emocional, assim, quando era criança, fui expulso de 3 escolas, e a minha professora do colegial falou que eu jamais aprenderia matemática, por exemplo. Então, tive uma juventude bem radical, assim, e depois, no cursinho, meu pai tinha quebrado, aí eu falei, preciso levar a vida a sério agora, e descobri a economia no cursinho, com o professor de geografia. Falei, vou fazer economia então. E aí no primeiro semestre de economia na FAAP, eu não entrei na GV por um ponto de inglês, fui fazer FAAP, a minha avó me arrumou 2 entrevistas de emprego. Uma para vender caminhão na Ford e uma para trabalhar na corretora do Bradesco, na corretora de bolsa. E eu não tive nem dúvida, né? Preferi, é claro, ir trabalhar na bolsa, um moleque de 19 anos fazendo economia. Eu acho até que eu nem fui chamado lá para Ford, mas de qualquer maneira me chamaram no Bradesco e desde os 19 anos eu não faço outra coisa. Eu brinco que eu nunca produzi um parafuso, eu só trabalho na ciranda financeira aí, né? Eu lá na corretora passei pela custódia, né? Teu nome aí. Passei pela custódia, cadastro e tal, e depois fui para a mesa de operações, várias curiosidades. O back-office de uma corretora na década de 90, da corretora Bradesco, tinha 300 pessoas. E o front tinha 100 pessoas. E hoje o back-office de uma grande corretora tem 15 caras, né? Vê como o mundo mudou. Era tudo carimbado na mão, assim, pregão viva voz. E aí eu fiquei um tempo lá naquela mesa, era uma mesa de varejo ali, de agências. Passei uma semana no pregão também, em 98, na crise de 98, como operador de pregão. Aí eu montei um business plan para fazer uma mesa private, porque não tinha um atendimento personalizado para as pessoas físicas lá. Os mesmos tiozinhos e as tiazinhas que atendiam as agências, né, explicando lá como é que você faz um processo de venda, de espólio, de ações, atendiam os investidores que tinham muito dinheiro, que tinham muita grana e não fazia sentido. E aí nós montamos um grupinho de elite lá, toda a molecada que lia Gazeta Mercantil, chegava cedo, usava gravata, e foi muito legal. E um ano depois, de 99 para 2000, o banco resolveu fazer a segmentação bancária. O banco era o Bradesco, era o banco do povão, e aí dividiu em corporate, private e tal. E aí o pessoal da Cidade de Deus lá da Matriz falou, tem uma molecada na corretora que manja de private. Então vamos chamar eles para montar o private do Bradesco. Você tinha quantos anos nessa época? 21, eu acho, 22. Nossa, mas muito novo. Muito, mas ninguém tinha ouvido falar do tema private, eu tinha estudado bastante. E aí nos chamaram, eu ajudei a escrever o business plan do Bradesco Private Banking. Hoje eu chego lá, tem 350
office, eles têm centenas de bilhões sob gestão, e a gente começou com uma folha em branco. O meu tataravô foi um dos fundadores do Banco Bradesco, lá antes do Aguiar, lá em 1920 e pouco e tal. Então, quando fomos montar o Private, foi lá Pedro Aguiar, Rodrigo Natel, só nome medalhão assim, mas foi fenomenal, foi muito legal. 1 ano e meio depois, a minha família estava muito dura, né? Meu pai quebrou umas 2, 3 vezes quando eu era criança. Seu pai fazia o quê, Roxo? Meu pai era trader de soja. Meu pai, na verdade, trabalhava com corretagem de soja, né? Ele comprava do sul, exportava, era importador e exportador de soja, grãos, arroz. O pai dele veio de Portugal, já fazia isso. E aí ele resolveu montar uma indústria lá, química, e aí ele tinha um produto legal, estava começando a crescer. Aí o Ciro Gomes era o ministro da Economia em 94, no começo do Plano Real, e aí pegou o produto dele, cortou toda a taxa, todo o imposto de importação, e a Argentina entrou com o produto dele aqui no Brasil pela metade do preço. Não teve o que fazer, fechou a porta e aguentou mais uns meses. E aí eu fui de um tataraneto de um fundador do Bradesco, um cara duro, né, sem grana. E aí eu falei, preciso levar a vida a sério. E aí o Bradesco pagava muito mal, e aí o Safra me chamou. Fez ali uma proposta irrecusável, pagou uma luva, e aí eu fui cuidar da área de renda variável do Private do Safra e também fazer captação lá para eles. E nessa época eu descobri o Quant, as finanças quantitativas. Eu já dava aula de opções desde 97, porque o meu diretor que me contratou lá, ele dava cursos para os gerentes do interior do Bradesco, e aí, ali no Transamérica. E aí a primeira vez ele falou, Roxo, você vai comigo dar o curso lá para os gerentes, você vai explicar opções. Era final de 97 e eu já expliquei que é uma opção umas 25 mil vezes depois disso. Eu assisti ao seu vídeo antes da nossa conversa aqui. Foi um dos muitos vídeos que eu assisti. Eu gostei muito da sua explicação. A gente vai aprendendo a ter didática, até porque, diferente daquele cara brilhante que entende tudo na hora, imagina as curvas, eu tive muita dificuldade de aprender. Eu tenho dislexia, então deu um trabalhão. Mas depois que você aprende, você não esquece mais. Porque você aprende como as coisas funcionam, você aprende a essência. E aí fui criando analogias, piadas e tal, e o pessoal gosta de aprender opções comigo. Mas estávamos lá em 2002, 2003, eu estava aprendendo Quant, né, lendo livros sobre Quant, e aí eu resolvi operar o meu próprio dinheiro. Eu tinha lá um trocadinho, eu saí do Safra e fui para Intra. A Inter era a corretora dos scalpers, assim, ficavam 300 caras operando o próprio dinheiro de cliente, o Benchimol sentava do meu lado, outros caras super de destaque hoje do mercado também estavam lá. Legal. E depois eu fui para a Ágora, mas sempre atendendo clientes e desenvolvendo modelagens quantitativas, já faz 20 anos, e eu tirei a licença de gestor em 2004, montei uma asset em 2009 e 2010, não consegui montar o meu fundo, porque a modelagem não estava pronta, eu não confiava no meu modelo, eu já tinha quebrado ali em 2003, 2004. Vendi a asset e fui dar aula. Eu era sócio da Leandro Stormer. A Leandro Stormer hoje é a Liberta Global, onde está o Fernando Urich lá, tá. O Leandro Ruschel e o Alexandre Volvax. E eu entrei de sócio deles em 2007 e trouxe a Leandro Stormer para São Paulo, nos tornamos sócios e eu dava aula de opções. Eu tinha um curso de opções e um curso de análise fundamentalista. Não tinha um desgraçado no brasileiro que queria aprender análise fundamentalista em 2008. Curso de Warren Buffett, Benjamin Graham, ninguém queria saber. Os caras queriam fazer trade no gráfico. E eu dava esse curso de opções, era lotado e continuei aprendendo modelagem, conhecendo gente, né? Porque eu tinha alunos e tinha algum tipo de relevância aí no mercado financeiro. Foi umas 2 ondas atrás, né? E aí em 2010 a Leandro Stormer vai para a XP e o Banif, que era o banco que era nosso parceiro lá, me chama e fala, Roxo, monta uma empresa de educação aí para criar conteúdos para o Banif Invest. Eu acho que era o segundo ou terceiro maior home broker da época, lá em 2009, 2010, e é a empresa que eu tenho hoje, que é o Zen Economics. Montei uma empresa para fazer educação e ela foi incorporando alguns projetos, alguns negócios. Então, a gente ainda não é um unicórnio, mas a gente é um camelo, assim, uma empresa que tem aí uns 12 anos. Que legal. E lá, além do educacional,
A gente tem uma asset com fundo que chama Polyface, a gente tem uma sociedade numa research, a gente tem o Opilab, que é uma baita plataforma de opções aí, execuções robotizadas e tal. A gente tem, inclusive, um aplicativo de desenvolvimento pessoal, né? Que fala sobre riqueza. Outros pontos importantes da minha carreira, eu talvez seja um dos maiores divulgadores de Nassim Taleb no Brasil, né? Eu conheci ele lá por 2006, 2007 por conta das opções, dos derivativos. E aí, quando eu li o Antifrágil, eu falei, cara, o mundo precisa descobrir o que é o antifrágil, antifragilidade e tal. E aí eu li várias vezes o livro, não tinha com quem conversar, eu comprava 3, 4 livros, dava para as pessoas. E aí o Taleb, eu já tinha estado com ele aqui no Brasil, acho que em 2012 em Campos, mas em 2017 eu montei um programa na Infomoney chamado Os Antifrágeis, com o Richard Rintemban, e estourou assim. Gustavo Franco, um monte de gente bacana do mercado via o programa. E aí o Taleb veio ao Brasil em 2017 e nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. E aí de lá para cá eu já tive com ele 4, 5 vezes, fiz o curso dele 4 vezes, temos relacionamento, os amigos, os professores dele também. E aí, baseado nessa matemática do Nassim Taleb, da antifragilidade, do caos, da desordem, e também um pouco de Benjamin Graham, misturando essas coisas, a gente criou alguns conceitos quantos bem legais. Roxo, é muita experiência no mercado, né? Você dividiu aqui com a gente, acho que ficou claro para todo mundo que é uma experiência de uma vida. E ao longo desse seu primeiro racional, já me suscitou aqui várias perguntas. A primeira que eu quero fazer é sobre opções. Porque hoje você ensina opções para muita gente, né? Até falei aqui que eu assisti ao seu vídeo. Quando eu entrei aqui no TC, eu tive mais dificuldade para entender o que é o raio do derivativo, o que é o raio da opção. Mas antes de ter o roxo, não tinha com quem você aprendeu. Como que você fez para aprender? Porque realmente não é um tema fácil, ainda mais quando você fala, eu vou comprar uma put, eu vou vender uma call. Aí a pessoa que está ouvindo aqui agora, que está chegando nesse momento no mercado financeiro, já fala, peraí, o que é isso, né? Ainda estava ali no campo das ações. E como que você fez para aprender quando não existiam ainda os métodos que você criou? Perfeito. Então eu fui obrigado a dar aula ali de opções, então eu repeti o básico. Tá. Sempre eu repeti a parte introdutória. E o Feynman, né, que é um dos ídolos do Elon Musk, né, e o Elon Musk repete isso, a maneira mais fácil de aprender alguma coisa é pelo básico, essencial, a estrutura mínima de como as coisas funcionam. Então, como eu repeti muitas vezes o que é uma opção, e eu também estava na mesa, eu também comprava e vendia, então eu estava tanto atuando ali na teoria, tentando entender a teoria, como eu já executava, praticava, foi legal. Mas eu acho que em 99 ou 2000 sobraram algumas vagas ali para uma pós-graduação. Eu não tinha nem me formado, mas para ir assistir aulas numa pós-graduação que tinha na BMF sobre derivativos. Ah, legal. E aí eu, o Bernardo, mais umas 2, 3 pessoas, e eu via como assistente lá. Então eu assisti quase 1 ano de uma pós-graduação em derivativos, mas tinha muita dificuldade. E achava que entendia, e tive que quebrar a cara várias vezes para dar passos atrás. E a parte mais difícil de entender são a tal das gregas, letras gregas. E aí eu tinha o livro do John Hu, que era o único livro que tinha no Brasil, né? Introdução ao mercado futuro e de opções. E eu me lembro de ler a página sobre o gama centenas de vezes. O gama é a taxa de variação do preço de uma opção quando há uma variação no delta. Eu falava, não é possível, vou ter que ler de novo. Como é que é isso? E você até decorou. Que foi na osmose mesmo, foi na pancada. Ô Roxo, você citou aqui o Taleb, é claro que a gente vai falar sobre ele também, mas você cita outros autores agora. Você fala muito sobre leitura, né? A leitura te ajudou de alguma maneira, porque você disse que você tem dislexia, que você teve dificuldades na época da escola, né? Professora disse que você nunca ia aprender matemática. Imagina a professora que está assistindo a gente agora aqui. Ei, professora do Roxo. A leitura de alguma maneira te ajudou nisso, a equilibrar um pouco as suas emoções, a assentar o conhecimento? Estou te perguntando isso porque muita gente que acompanha o nosso podcast, que acompanha as transmissões ao vivo da TC Rádio, muitas vezes, e a pergunta mais comum que chega é assim, qual que é o próximo cavalo? Qual que é o papel que vai subir? E eu estou aqui te ouvindo, me perguntando, poxa, até
qual é o peso dessa pergunta, pensando numa gama que o investidor pode aprender com leituras mais profundas, com um conhecimento mais vasto, porque aí quando você acho que chega nesse patamar, transcende qual o papel é o próximo cavalo, vira quase uma filosofia de vida. Foi assim que funcionou com você? Foi sim. Quando eu tinha 19 anos e entrei lá no Bradesco, eu saí de uma vida fofinha, tinha um monte de amigo, ia na balada, era promoter da balada e tal, magrinho, e caí lá e em 3 meses eu engordei 30 quilos, assim. Eu fui de 70 e pouco para 100 quilos. Eu trabalhava até 10, 11 horas da noite, eu ganhava muito mal, eu ganhava acho que 700 pratas, tinha que pagar a FAP, eu não sei como é que eu pagava. Eu acho que a FAP era caríssima, né, uma faculdade meio de elite ali, não sei se... Ah, eu não, continua cara. não vou acabar com a FAP, que eu gosto muito dos caras. Mas, de qualquer maneira, eu ia pra FAP, então, à noite, então eu não tinha mais vida social, eu não conseguia ir na aula nem estudar, então eu tinha que prestar muita atenção ali no estudo, eu tinha que otimizar muito o meu tempo, e eu me lembro de estar muito deprimido, assim, e me lembro de uma frase que eu vi que era: toda relação é uma relação de interesse. E eu achei aquilo meio cínico, era meio ingênuo. Falei, pô, eu não tenho dinheiro, eu tô ferrado, como é que eu vou arrumar uma namorada de novo? Como é que as pessoas vão se interessar em mim? E aí, o Guilherme, que eu encontrei hoje no almoço, por acaso, a gente tinha 19 para 20 anos, e eu perguntei pra ele: Gui, como é que tá a vida? E ele é caipirão, assim, de mococa, ele falou: ah, uai, tá boa, rico, bonito e inteligente. E eu falei, então, pra ser interessante, não é só dinheiro. Rico, bonito e inteligente. Então tem o dinheiro, o bonito transcendeu pra saúde, então cuidar da saúde é muito importante, Sim, claro. e inteligente. Então, naquele momento, virou a chave pra mim, e eu comecei a investir o meu tempo e me desenvolver nessas áreas. Então, continuei tentando ganhar dinheiro lá, sabia que ia levar tempo, mas entrei numa dieta radical, comecei a fazer exercício e falei, eu vou ler todos os dias. Então, eu morava perto da USP, ali no Butantã, ali na Vila Indiana, eu pegava o ônibus lá e levava tipo quase 1 hora para o centro e eu ia lendo. E eu resolvi que estudo para mim era qualquer coisa que eu pudesse assimilar de conhecimento, porque eu não tinha condições de pegar um livro de matemática naquela época, mas eu conseguia ler o Policarpo Quaresma, eu conseguia ler o Miguel de Cervantes, eu conseguia ler outros clássicos, eu conseguia ler Introdução à Ciência, um pouquinho de física. Então eu passei ali com 19 anos de idade a estudar 2 horas por dia, pelo menos. E, cara, o conhecimento específico de ciência, de tecnologia, de finanças e a alta cultura, né? Conhecer os grandes pensadores, a filosofia, as grandes ideias, te deixa num nível em que você consegue enxergar as coisas mais de longe e ligar os pontos, né? Porque eu acho que o grande conhecimento do futuro é ligar os pontos, né? A IA vai até programar pra gente, a IA vai dirigir pra gente. Então, a função do ser humano agora é isso, é estar na fronteira dos conhecimentos. Então, o estudo começou ali. Hoje eu já não tenho muito saco de ler, porque eu uso óculos e tenho lente bifocal, então eu escuto audiobook, horas de audiobook. Eu moro entre Campinas e São Paulo, então eu vou e volto, vou escutando audiobook, e eu, desde economia até ciência e muita filosofia. Então, todos os grandes filósofos, eu já li a maioria das ideias e tal. Pô, isso te ajuda demais a entender um problema, a tomar uma solução, a dar um conselho pra alguém, qualquer área da vida, né? E eu acho que aí a gente chega nesse primeiro ponto que eu queria tocar, que é a riqueza pessoal. Porque ela, e você já passou por isso aqui, né? Ela transcende o dinheiro. O que você entende como sendo riqueza pessoal, Roxo? Sim. Eu perguntei para o meu mestre Nassim Taleb o que era riqueza, o que era sucesso para ele, porque eu pergunto para todo mundo. E numa entrevista ao vivo. E ele virou para mim e falou assim: olha, sucesso é você olhar no espelho e não sentir vergonha. Porra, e depois dessa aí, né, de cair o queixo, o cara é fenomenal. Mas riqueza para mim é você ter em abundância e equilíbrio os 5 recursos, os 5 pilares, as 5 grandes riquezas que começaram lá em 2000, né, em 99 e 2000, como dinheiro, saúde e conhecimento, era o tripézinho lá. Em 2009 eu escrevi um livro de educação financeira para criança,
chamada Benjamin e o Poder do Tempo, que basicamente é a história do Warren Buffett quando criança, que descobre que colecionar dinheiro é melhor do que colecionar carrinho, porque o carrinho vai estragar e o dinheiro vai valorizar. E Benjamin e o Poder do Tempo, em homenagem ao Benjamin Graham, que é o professor dele, e eu conto ali, eu e meu irmão Luiz Otávio, um cara fenomenal, escrevemos juntos, e a gente conta ali a relação do dinheiro com o tempo. Tempo é dinheiro é tempo, o que vale mais, como é que a gente troca e tal. E aí eu adicionei um quarto fator ali no dinheiro, saúde e conhecimento. O quarto era o tempo. Quer dizer, o tempo é um recurso importantíssimo, escasso, só está acabando. Então, eu desde então venho estudando e entendendo o tempo, pensando sobre o tempo, nos dois aspectos. O tempo do relógio, que é a produtividade, que é fazer mais com menos, que é você conseguir fazer tudo aquilo que você quer e que você precisa e que você tem vontade. E também o tempo relativo, que é basicamente o tal do poder do agora, o agora, você tá aqui 100% concentrado. Pô, se eu tivesse aqui pensando num boleto para pagar em alguma coisa... Conversa não ia ser tão legal. Eu ia estar divagando, eu não ia estar gerando uma boa experiência, a galera ia mudar de podcast. Então, o quarto recurso veio lá em 2009, que era o tempo. E aí, em 2012, eu era um robozinho que só pensava em dinheiro, saúde, conhecimento, tempo, tudo certinho. Já tinha ganhado algum dinheiro, pesava 70 e poucos quilos, estava super em forma, gerenciava bem meu tempo, podia falar de Nietzsche, de Dostoiévski e tal, mas estava com um buraco no peito, estava me sentindo mal, com uma angústia, quase num colapso emocional ali, 3 de abril de 2011, e eu lembro de alguém ter me falado meses antes, falar, pô, esse seu modelo aí é legal, mas falta um monte de coisa aí, né? Cadê o amor? Cadê o amor? E aí nesse dia eu lembrei do Cadê o Amor e eu tive um satori, assim, um insight. Êxtase. Entrou em estado de êxtase. E tomei um choque elétrico, fiz um choque elétrico, assim, de êxtase, não sei quanto tempo levou, e eu escrevi uma carta enorme sobre o amor e tal, e juntei esses 5 fatores. E aí, logo em seguida, eu falei, pô, um modelo que tem 5 forças, que uma delas é o tempo e outra é o amor, que é quase igual ali a volatilidade, é o Black-Scholes. É o modelo que eu ensino para as opções há tantos anos, eu apliquei, ou eu ajustei, eu adaptei para a riqueza pessoal, que é muito doido. Eu adorei aquilo e eu falei, uma das minhas missões é isso, é pegar esse modelo, transformar num aplicativo, num algoritmo, seguir isso na minha vida para poder eventualmente ser um exemplo para alguém, né? E então hoje eu tenho essa identidade secreta, né? Além de ser professor de opções, empresário aí, eu também tenho essa área de desenvolvimento pessoal, como eu falei para você, eu dou aula de meditação há muitos anos, eu já fui em todas as experiências transcendentais ali, e eu acho que isso é fundamental, porque verdadeiramente o cara que só tem dinheiro é um pobretão. Essa é uma frase, né, uma máxima que fala, era tão pobre que só tinha dinheiro. Tudo que tinha E dinheiro. você concorda com essa máxima? Plenamente. Conheço muita gente assim. Ô Roxo, é claro que muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas querem, né, ter um aumento no seu patrimônio, querem multiplicar o seu patrimônio, e isso é absolutamente legítimo. E você Claro. traz diversos conteúdos também, para quem conhece a Zen Economics, nesse sentido. Agora, o complemento beleza, conseguiu talvez o que fosse o seu objetivo principal, que é aumentar o patrimônio, viver uma vida confortável. O que você vai fazer com os recursos que você conseguiu ao longo de uma vida? É mais ou menos isso que você pretende entregar, o que você entrega para os seus alunos, para quem te acompanha, para quem te segue nas redes sociais? Ô Roxo, é esse o racional? É esse, eu ainda sou muito nichado ali em investimento avançado, agente autônomo, normalmente o cara que me segue é um pouco mais qualificado ali, porque a gente fala um pouco mais difícil de investimento, mas esse projeto do desenvolvimento pessoal também é uma grande missão, e na verdade o cara nem precisa chegar a ter um patrimônio grande para ele cuidar das outras áreas, porque vai ser o equilíbrio nas outras áreas, a abundância nas outras áreas, que vai permitir com que ele transborde de recursos e ele consiga encher o baldinho ali do dinheiro, que provavelmente
talvez ali naquele caso é o que esteja mais vazio. Então, se você estiver transbordando do resto, com certeza você consegue fazer o balanceamento dinâmico dos recursos da vida e trocar o teu conhecimento. Pô, se você estudou muito durante muitos anos, você tem muito conhecimento, esse conhecimento tem valor, você pode vender ele, você pode trocar um pouco do seu tempo por dinheiro, e aí você consegue também encher a banheirinha do dinheiro. E quando a banheirinha do dinheiro estiver transbordando, você volta a trocar esse recurso por conhecimento, por saúde, por amor. Então, na verdade, é uma ciranda, é um ciclo que nunca acaba, é uma ciranda mesmo, né? É um vórtex, assim, um amálgama, né? Um fluxo. Então, na verdade, quando você está transbordando em alguma área, você consegue trocar aquele recurso que está sobrando por algum recurso que está faltando e vice-versa. É assim que você vai encher a banheira da vida, né? E normalmente também fazendo o sacrifício voluntário. Então, tudo na vida é um trade-off de tempo, né? A minha esposa fala para mim assim, tudo não terás, né? Tudo não terás. Então, você precisa fazer escolhas. E aí, as escolhas são sempre, ou você está fazendo alguma coisa pro agora, por uma satisfação pessoal, por uma coisa que você quer, que vai te deixar feliz e tal, ou você está fazendo alguma coisa pro futuro, você está postergando um prazer, está postergando uma recompensa para poder ter uma recompensa maior no futuro. Então, quanto mais na hora de você tomar escolhas, você puder fazer um trade-off que favoreça o futuro, melhor ainda. Eu acho que o grande segredo, na verdade, é fazer alguma coisa que vai te ajudar no futuro, mas que também te divirta muito agora, porque aí, porra, você tá maximizando o seu recurso. É o famoso 2 coelhos com uma cajadada só, né? Perfeito. Ô Roxo, tudo isso que a gente tá falando aqui, claro que tem uma relação direta com o mercado financeiro também. Sim. Né? E você, que tem toda essa complexidade, esses conhecimentos, ficou muito conhecido no mercado por ser o homem das opções. Todo mundo, quando pensa em você, ou pelo menos o rei do pozinho, né? O rei do pozinho, porque você criou essa estratégia do pozinho. Então, para quem está acompanhando a gente agora e não sabe exatamente o que é essa estratégia, está chegando agora, e que bom que muita gente chega ao mercado financeiro por meio da TC Rádio, o nosso podcast também tem essa missão. Sim. Então, para quem falou assim, poxa, peraí, rei do pozinho, o que é isso? Estratégia do pozinho? Você pode explicar rapidamente para quem está acompanhando o podcast como você desenvolveu essa estratégia e o que ela é na prática? Claro, muito legal, adoro falar desse tema, porque é uma maneira bem lúdica de apresentar as opções que são complexas, né? Então, um pozinho é uma opção. Uma opção é um contrato de direitos e obrigações, né? E a maneira mais fácil de entender uma opção é comparar com um seguro. Então, por exemplo, a maioria das pessoas aí que tem um automóvel e alguma prudência faz o seguro do carro. E quando você faz o seguro do carro, você nada mais está fazendo do que comprar o direito de vender o seu carro para a seguradora, no caso de um sinistro, por um preço pré-determinado, até uma data pré-determinada, e para isso você vai pagar um prêmio. Então é exatamente a mesma, é uma opção. Você está comprando a opção de vender o seu carro se o valor daquele carro cair muito rápido. Então, roubaram o teu carro. Você pega ali o documento do carro, dá na mão da seguradora e fala, ó, agora o carro é teu, vai buscar lá no Paraguai, se vira, me dá a minha grana. É a mesma coisa na bolsa, você tem as puts, que são as opções de venda, que é exatamente isso, você comprar o direito de vender. Normalmente o cara se confunde quando vai aprender opção, porque ele quer aprender os dois tipos juntos, então só vamos falar de put hoje. Boa. Put é direito de vender. Então o que você faz? Você compra o direito de vender o Ibovespa ou a sua carteira de ações caso a bolsa caia ou caia muito. E esse seguro ele vai funcionar e depois de um certo preço, de um certo nível de pontos que a bolsa caia, você já não tem mais perda, porque a tua put, o teu seguro vai te proteger, como no caso do carro. Mas uma opção, se o Ibovespa está 100 mil pontos, uma opção, um direito de vender o Ibovespa nos 100 mil pontos custa muito caro. Custa tipo 3, 4% num mês. Então custa 40% ao ano fazer um seguro, não vale a pena.
Então, ao invés de fazer o seguro ali na linha do dinheiro, ó, R$ 100 está o índice, uma opção com direito a R$ 100 também, vender o índice a R$ 100, a gente coloca lá no 80, no 70, muito longe, muito abaixo do preço agora. Por quê? O pozinho ele serve para proteger de grandes quedas, de catástrofes, né? Do tal do colapso, que também é outro tema que a galera... Cadê o colapso? Cadê o colapso? Então, ele serve para proteger de grandes quedas. Por que chama pozinho? Porque ele é uma opção tão desacreditada, ela tá tão longe. Pô, qual a chance do Ibovespa cair num único mês ou em dois meses de 100 para 70? Cair 30%? É mínima, mas acontece. Mas é tão pequena, e as pessoas também avaliam que é tão pequena, que custam centavos essas opções. Elas são desacreditadas, elas estão quase virando pó. Porque uma opção que não dá exercício, que expira, como o seguro do seu carro que você não usa naquele ano, o contrato virou pó, perde totalmente o valor. Então, o nome pozinho é o nome do mercado, o mercado sempre usou esse nome pozinho, e a ideia era comprar essas opções baratinhas para proteger a carteira. O Nassim Taleb é o cara que mais faz isso. Ele, inclusive o fundo dele, que é o Universa, ganhou 10 bilhões de dólares na última crise de 2020 fazendo essas compras. Multiplicou o capital quase 40 vezes. Então era um fundo que tinha 300 milhões e foi para 10 bilhões em 2 meses. Só que eu já tinha essa estratégia, já tinha conhecido, já tentava usar de alguma maneira há muito tempo. Por quê? Porque eu passei pelo dia 16 de acho que fevereiro de 99, que foi o dia da desvalorização cambial no Brasil. No único dia, o dólar que estava 1,30 foi para quase 2 pratas. Subiu 30 e tantos % em um dia. E aí, foi um dia tão doido que eu me lembro exatamente o treino que eu tava, o que eu almocei naquele dia, o que eu fiz antes, até porque eu fui pro Ubatuba com meus amigos também. Foi bem divertido. E aí, nesse dia, o dólar subiu mais de 30%. E aí, quando o dólar sobe, o que costuma acontecer com a bolsa? A bolsa cai, né? O dólar sobe, a bolsa cai. Neste dia, a bolsa subiu 32%. No mesmo dia que o dólar subiu 32%. Aí aquele negócio, quem tá mentindo? Não faz sentido, né? Na verdade, e primeiro começou caindo, e a bolsa já estava caindo há 3, 4 dias, começou caindo e uma hora para outra reverteu e subiu 30%. Por quê? A galera falou assim, ó, já que o Brasil vai desvalorizar, ações de empresas, elas protegem da inflação. Já que vai ter inflação, elas vão proteger da inflação, porque elas conseguem repassar o preço, repassar o aumento, e também as exportadoras. A Vale naquele dia subiu acho que 60%. Nossa. Num dia. Uma opção de Vale de 1 centavo, custava 1 centavo a opção de Vale, foi para R$12 num único dia. Dá 120.000% de alta num dia. De 1 centavo? R$1.000 teria se transformado em 1.200.000 num único dia. Eu nunca mais me esqueci. Nó. Eu nunca mais esqueci. E eu falei, será que tem um jeito de capturar esses grandes movimentos? E um pouco também da minha missão é essa história de como é que a gente captura grandes movimentos. Então eu comecei a estudar essas opções baratinhas. Na Ágora eu já tinha essa pecha do cara que entende de opções. E aí alguém me mandou lá para Belo Horizonte para conversar com um cara e falaram, Roxo, puta, orienta esse cara aí, porque todo mês ele perde 50 mil, 100 mil reais de opção todo mês. E, pô, você tem que orientar ele. Eu cheguei lá, falei, pô, eu sou especialista aqui e tal. E o cara falou, pô, Roxo, mas é o seguinte, eu quero perder 100 pau de opção todo mês. Mas por quê? Porque todo mês eu perco, mas no mês que essa opção der porrada, no mês que esse papel subir muito, ou cair muito, paga tudo e sobra muito. Eu falei, pô, então é aquilo. E eu fui ligando os pontos. E aí quando eu conheci o Taleb, o Cisne Negro, fez todo sentido, eu comecei a ver a parte técnica. Em 2010, eu tinha vendido ali a minha participação da Leandro Stormer, estava operando o meu próprio dinheiro, criando ali uma asset, uma empresa de educação, e eu falei, eu vou comprar pozinho da Vale. Vou comprar todo mês. Comecei acho que ali no meio de 2009. E você ia rolando.
ia recomprando, ia rolando. Gastava R$1.000 por mês. R$1.000. R$1.000. Eu acho que eu comecei com 800 pratas e fui comprando e via o gráfico ali e tal. Eu sei que entre março e abril de 2010, a Vale subiu mais de 30% nesse período. E o meu pozinho que eu tinha comprado, de média, R$1,50, um pouco a R$1, um pouco a R$2, foi para R$1,15, cara. Eu ganhei R$100.000, assim. R$110.000, uma coisa assim. Foi a sua primeira porrada com essa estratégia. Foi uma porrada, eu falei, meu, isso funciona e tal. E aí a gente já deu o nome certinho de pozinho. E aí quando o Sandrini, que é um cara incrível, que tava lá na Infomoney naquela época, falou, pô, vem fazer um curso aqui pra gente e tal, de opções. E eu basicamente fiz o curso que eu repetia para o público durante tantos anos, e aí um dos módulos era a estratégia do pozinho, e a galera falou, pô, isso aqui é muito bom, isso aqui é que vai ser o teu mote de venda aí, e aí isso foi acho que agosto de 16, e aí em outubro um pozinho da Petro foi, sei lá, de 3 centavos para R$5, e aí eu voltei aí pro mainstream, e de lá para cá, eu sou conhecido como o rei do pozinho mesmo. E o que é muito engraçado, a gente ri muito que esse apelido, né? Remete a um monte de ideias bem diferentes do que de fato é, né? Então você pode usar o pozinho para especular. Por exemplo, em 2020 a gente teve uma grande crise, né? Do vírus lá, né? Sim, o coronavírus. Eu ia te perguntar sobre isso. A gente teve a crise. E aí, no final de 19... todos os indicadores que a gente usava ali, de entropia, tal, já estavam todo meio biruta doida ali, os econômicos também, e eu falei, pô, vai dar alguma merda aí, entendeu? E eu não sabia que era por conta do vírus, eu imaginava, e aí eu comecei a, publicamente, anunciei que eu ia começar a comprar pozinhos de Bova, esperando uma queda. Eu imaginava que nos próximos 12 ou 18 meses o mercado ia dar uma grande queda, e no primeiro mês eu depositei R$15.000, 15 pratas numa conta de uma corretora, e aí comecei a comprar, comprei R$500 no primeiro mês, janeiro, uns 1.000 caras compraram comigo, nós perdemos 500 pau. E aí em fevereiro eu comprei mais 500 do Bova O96 e fui para Nova York fazer o curso do Taleb. E aí carnaval e tal, segunda-feira de carnaval, terça-feira, aquela crise, tinham descoberto lá que a coisa do corona era pior do que se imaginava. O fato é que a opção que eu paguei 12 centavos, o Bova O96, a minha última venda foi a R$27. A opção subiu 200 vezes o preço e eu transformei 500 pratas em 57 pau. Sensacional. E eu e mais 2.000 pessoas comigo. Que seguiram a sua estratégia. Um amigo meu ganhou 27 milhões. 27 milhões? Milhões. Porque ele entrou com mais do que R$500? Porque ele pôs uma baita grana, porque ele tinha um fundo, tinha bastante grana. Ele entendeu pôs lá que a estratégia fazia sentido. E ele ganhou 27 milhões. E o Taleb ganhou 10 bilhões. Né? Então cada um na sua aí. Mas foi fenomenal, porque provou que a coisa funciona. E hoje, nas nossas modelagens quants, a gente até tem um indicador de crise que a gente tem muita confiança que consegue mapear e se antecipar um pouquinho a isso. Se o indicador sinaliza uma possível crise, vocês já começam a considerar a gente sempre compra. No fundo lá e nas carteiras, eu sempre compro entre 0,2% a 0,3% do patrimônio em pozinho todo mês. Não importa se tem sinal de crise ou não. Sempre compra. Porque às vezes pode dar uma merda aí e você não pode comprar 11 meses e não comprar o 12º. Porque imagina se for bem no 12º. É igual bolão de loteria. Você sempre faz. Aí você não faz um mês, todo tem que mundo fazer. ganha, eu não acredito em loteria, mas esse aí do bolão eu faço. Porque imagina você ser o único funcionário que não participou. Pô, tem essas histórias direto aí. Na segunda-feira. Que é isso. Então todo mês, com sinalização ou não, vocês compram de 0,2% a 0,3% do patrimônio em pozinho. Em pozinho é um sacrifício ali. Isso diminui o nosso rendimento do curto prazo, mas transforma o nosso payoff, a nossa curva de crescimento do capital, numa curva extremamente exponencial. E quando o sinal do pozinho lá da crise apita, aí a gente aumenta a mão. Aí aumenta para 1%, 2% do patrimônio, porque aí, se de fato for uma grande crise, um colapso,
aí a gente multiplica o capital várias vezes, né? E as pessoas que te seguem já sabem que você tem essa estratégia. Então, eu Sim. imagino que as pessoas que deixam o dinheiro ali para vocês ajudarem na gestão, Sim. elas sabem dessa estratégia. Então, mesmo que no curto prazo elas estão vendo ali uma rentabilidade que não é tão legal, elas entendem que isso faz parte do jogo. Faz parte, e o que que é legal? A gente, através das modelagens todas, a gente criou um software, né, que gerencia ali o portfólio usando inteligência artificial, e o fundo hoje ele é modelado para render entre 150 e 200 do CDI todo mês, com uma vol mínima, 0,10 de vol por dia, média, e carregar o pozinho junto. Entendeu? Então, pô, é um produto muito especial, porque o cara tem um portfólio de ações, ele coloca um pouquinho nessa estratégia, cobre o risco todo do portfólio de ações, mas não sangra, não vai sangrando devagarzinho. Então, desde o dia 16/6 agora, a gente implementou essa nova versão do nosso software, então o fundo ele sobe devagar, ele rende ali 150 a 200 daí com pouca vol e carregado de pozinho. Então, pô, pra gente foi um grande feito aí conseguir que o fundo agora tivesse essa configuração, é muito legal. Ô, Roxo, e para quem tá ouvindo a gente aqui, tá pensando assim, poxa, gostaria de aportar no fundo, qual que é a taxa mínima para as pessoas conseguirem aportar? Para quem quiser conhecer mais também sobre o produto, você encontra tudo no site da Zen Economics, como que faz? Polyface com Y. Tá. Polyface Invest ou polyface.com.br. O fundo rodou cerca de 18 meses ali, né, meio mal por conta dos pozinhos e tudo mais. Mas, pô, a partir do 16/6 ele é um relógio, cara, é muito impressionante. E a gente tem uma modelagem muito pesada lá, então a gente tá super animado, tem um monte de gestor colocando dinheiro, de olho, acompanhando para ir pingando aí na medida que o patrimônio cresça. O fundo tem um patrimônio pequeno, cerca de 11 milhões hoje, e é só buscar informações lá, polyface.com.br, investimento mínimo 1.000 pratas. Então é bastante acessível aí para todo mundo que está acompanhando. 1 e-mail de administração com performance, quer dizer, bem justo ali. Legal. Tranquilo. Pô, muito legal. Ô, Roxo, por tudo isso que você falou aqui, né, queria agora entrar finalmente na história do Taleb. Tá. Porque eu li no seu site que você sempre gostou dele. E por algumas vezes, alguns desencontros da vida, ele veio ao Brasil e você não conseguiu encontrá-lo. Mas aí teve um ano que você até comentou, foi 2017, se não me engano, que você se encontra com ele. De onde surgiu essa admiração? Porque você já tinha a sua estratégia do pozinho, aí você viu que tinha alguém que fazia isso também, que ele tinha alguns livros. Essa admiração veio como? Veio a partir das leituras também? Quando você leu alguns livros deles, que você falou, eu preciso conhecer esse cara. Se você tivesse que falar que existe um mentor, ele seria um mentor para você? Ou uma referência, algo nesse sentido? De longe ele é a minha maior referência como pensador, como trader, como um especialista em economia e como pessoa também. Ele provavelmente é o maior especialista em opções do mundo. Tá, em derivativos. O livro dele, o Dynamic Hedging, que é um livro de 1997, quer dizer, um livro que tem 25 anos aí, foi o ano que eu comecei. O cara, para entrar na mesa do Goldman Sachs de derivativos em Nova York, tem que decorar esse livro. Existe o mercado de derivativos antes e depois do Dynamic Hedging. E ele faz parte de um grupo de uns 3 ou 4 caras ali que são os maiores especialistas mesmo, que é o Bruno do Piri, o Rafael do Aldi, o Robert Frey e eles, que são os Gaussbusters. Eles são, em vez de Ghostbusters que caçam fantasmas, eles caçam as pessoas que gostam da curva de sino, de Gauss. É uma coisa totalmente nerd, não tem nenhuma graça, mas eles adoram. E eu conheci o Taleb ali por 2005, 2006, por conta do Iludidos pelo Acaso, que é o primeiro livro filosófico dele, né? Tá. Ele escreveu, então, o Dynamic Hedging em 97 e depois ele escreveu esse livro. Vou contar um pouquinho da história dele que acho que é interessante. Pô, por favor, Roxo. Ele nasceu no Líbano em 1960, o avô, os tios eram meio que premier lá, então não sei se foi primeiro-ministro ou alguma coisa assim. E depois tem o golpe, a guerra civil lá do Líbano, né, Beirute lá, e ele passa 2 ou 3 anos morando num sótão, com 10, 15 mil livros lá. Parece uma lenda, né, mas é verdade. Então, ele dos 12 aos 16, 17 anos, ele leu milhares e milhares de horas dos grandes autores e tal. A família dele vai exilada para Paris,
E aí ele mora alguns anos ali em Paris e ele entra na faculdade, acho que com 16 ou 17 anos de idade, na Sorbonne lá, em História da Ciência. Então, nada a ver com finanças. Era ciência, história do pensamento, filosofia, era alguma coisa nesse sentido. E ele se forma ali com grande mérito, um cara ferrado, o pai dele também era um grande erudito, e ele resolve aplicar para Wharton e fazer finanças, capitalismo nos Estados Unidos, assim, entendeu? E ele vai lá e ele consegue um estágio lá, um trabalho num desses bancões, eu não sei se no JP Morgan, no Goldman Sachs, algum lugar assim, e aí ele se apaixona pelos derivativos, ele ganha muito dinheiro com os derivativos, mas ele faz o inverso que todo mundo. Porque todo mundo queria ganhar de canequinha devagarinho ali para conseguir o bônus, e ele já tinha a estratégia dos pozinhos. Ele queria ganhar as grandes porradas, então ele ficava perdendo no book dele, perdendo devagarinho, mas quando ganhava uma grande porrada. Então, perde de canequinha, ganha de balde, né, que a gente brinca. E aí, ele pede demissão e ele vai operar o próprio dinheiro, ele já tinha juntado o dinheiro, a família passou necessidade, assim, mas ele já tinha juntado um bom dinheiro e ele vai trabalhar no pregão de Chicago, operando opções. Então, a primeira frase do livro Dynamic Hedging de opções dele é assim: depois de não sei quantas milhares de horas tradando opções, depois de fazer 100 e tantas mil operações de opções, eu vim aqui escrever esse livro. E aí, em 1987, 10 anos antes, tem a Black Monday, né? A segunda-feira negra, que o mercado cai quase 20%, a Bolsa de Nova York cai quase 20% num dia. E nesse dia, ele ganhou 50 milhões de dólares, aos 27 anos de idade. Porque ele estava comprado em pozinho, exatamente, 50 milhões de dólares. E aí, ele decidiu fazer o que ele queria da vida. E aí ele começou a frequentar golfe, ficar tomando vinho, aquela frescuraiada, e não era com ele, barco, iate. Então ele decidiu ir para a academia para estudar por que as pessoas não entendiam nada de risco, porque elas não entendiam de curva. E aí chegou lá em Harvard e tal, e a galera bateu a porta na cara dele. Uma empáfia, uns caras metidos, prêmio Nobel e tal. E aí ele comprou 600 livros de estatística e matemática, foi lá para um sótão lá do apartamento dele lá em Nova York e ficou lá 2, 3 anos até que ele escreveu esse livro Dynamic Hedging. Então, assim, eu acho que ele é o maior matemático de finanças, de longe. E o livro de 2018 dele, que é o complemento de todo o livro, de toda a obra dele ali, que é o Incerto, é um livro puramente de matemática, só com notações matemáticas, e os matemáticos que estão em volta dele, que são caras brilhantes, eles dizem que se o Taleb tivesse menos de 40 anos, esse livro daria uma medalha Fields, que é o Nobel ali de matemática, né? E aí ele, basicamente, ele foi o cara que brigou com o establishment ali da academia, então o Black-Scholes chamou os caras de picareta e tal. Legal. Isso é 97. Em 2003, ele lança Iludidos pelo Acaso, né? Que é o poder da sorte e do acaso na nossa vida. E é um livro de investimento. Fala de investimento, filosofia e investimento. É fenomenal. Quem quiser começar a Taleb, comece por esse livro. É divertido, é engraçado. E eu conheci por ali. Só que ele veio no Brasil, eu acho que em 2008, 2009, e lá em Campos do Jordão, que tem lá na Bolsa, promove a cada 2 anos, deve promover daqui a pouquinho de novo, tivemos aí a pandemia, mas um fórum ali em Campos do Jordão, e ele veio, e eu até conversei com ele lá, fizemos uma pergunta pra ele, o tal do shows, do Black Shows então tava foi lá. Bem antes do que eu falei, você conseguiu encontrar ele nesse evento. Mas eu não tinha essa admiração toda. Quando eu li o Cisne Negro em 2008, e depois eu li o Antifrágil em 2011, eu falei, cara, todo mundo tem que conhecer Antifrágil. Esse cara realmente é o maior pensador vivo, essa mensagem precisa ser divulgada, então eu comecei loucamente a falar sobre isso e também usar os conhecimentos dele para os meus conteúdos de desenvolvimento pessoal e de riqueza pessoal. E aí eu fiz um programa chamado Os Antifrágeis, eu e o Richard Rintemban, era um sucesso o programa, e aí ele vinha para o Brasil no final de 2017, e aí o Guilherme, que era o presidente da HSM, que ia trazer ele, falou, pô, o programa de vocês é muito legal, vocês não querem entrevistar o Taleb? Poxa, e eu falei, pô, até congelei, né? E chamamos o Gui pro programa, e no final do ano a gente foi lá, era ele e o Phelps, Michael Phelps, eram os 2 grandes
speakers ali. E o Taleb saiu da palestra dele, a gente se emocionou, chorou na palestra e tal. Saiu da palestra e a gente ficou esperando ele ali no estúdio, ele chegou muito atrasado, né? E aí ele chegou esbaforido assim, e aí uma senhora tentou tirar uma foto com ele, assim, meio... E ele, não dá, saiu correndo e tal. E ele chegou pra mim e falou assim, dá pra fazer em 15 minutos? Você nem cumprimentou direito assim. Falei, pô, esse cara não é nada do que eu imaginava, né? E eu falei, pô, dá, né, e tal. Eu falei, ó, a gente mandou um roteirinho, né, de umas perguntas, a galera pediu. Falei, não, roteiro não funciona, e começou a ranzinza, né? E eu falei, ó, é o seguinte, eu e o Richard, a gente já leu o teu livro 10 vezes, a gente dá aula sobre você há 10 anos, o que você quiser falar pra gente tá bom. E desarmou, né, como fala o Warren Buffett, a humildade desarma, né? Ele falou, beleza, vem aqui. Aí catou lá o roteiro, falou, não, criptomoeda eu não falo, Coreia do Norte eu não falo e tal. E aí eu percebi uma coisa, ele entrou no estúdio e ele perguntou o nome de cada pessoa. Que tava lá, o cara da câmera, a menina do café, o cara da limpeza, e legal. Terminou a entrevista, a gente deu uma foto pra ele, foi super legal, ele postou no Twitter. Ele, na hora de ir embora, ele cumprimentou cada um pelo nome. As pessoas ali que estavam servindo. E aí eu entendi quem era ele, entendeu? Legal. Eu entendi. E aí depois ele escreve isso nos livros. Eu já tive com ele hoje umas 4, 5 vezes. Sempre que ele vem pro Brasil, o pessoal me convida pra ir lá conversar com ele. Porque eu tenho conversa, né? Eu conheço ele bastante. Nós fizemos o curso com ele algumas vezes também. A última vez ele falou assim... pô, fazer uma coisa é legal, mas fazer uma coisa repetida muitas vezes não faz sentido. Tipo o Roxo aqui é a quinta vez que ele vem a quinta vez. Então ficou muito legal eu poder me aproximar e me tornar assim, quase amigo do meu grande ídolo aí. E cada vez ele prova mais que ele é mesmo quem ele escreve ali nos livros. E hoje ele vive para a biografia dele, né? Para ter uma vida estética, né? Para deixar aí uma grande inspiração pro mundo, né? Ele se tornou um pensador, né? E uma referência. Para quem tá ouvindo a gente, quer anotar o nome para procurar aí em tudo que é lugar, Nassim Taleb, Nassim, espaço, Taleb, Nassim Taleb. Uma história engraçada, eu chamava ele de Mr. Taleb, né? Mr. Taleb e tal, e ele falava, I'm not Mr. Taleb. Eu falava, porra... Ele quer que eu chame ele do quê? De novo. E aí, quando eu comecei a ver no curso, a galera chama ele de Nassim. Chama pelo Nassim, primeiro nome. Então, na verdade, era uma coisa mais leve. Ô Roxo, depois de tudo isso que você falou, eu me lembrei aqui, né, que eu peguei um trecho do seu site, e eu acho que todo esse seu aprendizado, essa admiração do Nassim Taleb, não só esse autor, mas outros também, te levam a escrever algo parecido como isso aqui que eu vou ler que está no seu site. A opcionalidade é a chave para o sucesso no mercado financeiro. Não é apenas um meio de ganhar dinheiro, mas é um meio para viver melhor. A opcionalidade é o cruzamento entre opções, antifragilidade e riqueza pessoal. É uma apresentação que está ali logo no seu site, para quem entrar, né, em luisfernandorocho.com.br, tem esse trecho lá. O que você entende como sendo opcionalidade, como sendo um tripé formado por opções, que a gente já falou aqui, antifragilidade, que você chegou a citar, você falou do seu programa, os antifrágeis, esse conceito de antifragilidade, imagino que vem do Taleb. E riqueza pessoal, a gente falou aqui também. O que é essa opcionalidade que sustenta, como que esse tripé sustenta esse conceito de opcionalidade? Opcionalidade, basicamente, são escolhas ou são resultados sobre eventos que tem muito pouco a perder se derem errado e muito a ganhar se derem certo. Então, é o pozinho. Entendeu? Você vai perder centavo, quando dá certo é porrada. Então, a vida ela tem que ser orientada para a opcionalidade, porque no longo prazo é o que vai gerar uma curva convexa e ascendente para os seus resultados. Então, por exemplo, opcionalidade na vida. Você, todo dia... Você sacrifica meia horinha do seu tempo ali para fazer um exercício, para fazer uma meditação. É óbvio que você, ao invés de estar pagando ali com o seu sacrifício, você podia estar se beneficiando ali, dormindo um pouco mais, entendeu? Vendo ali uma bobagem no TikTok, comendo bobagem, tomando álcool, fumando, seja lá o que você preferiria fazer ao invés de estar se esforçando para melhorar a sua vida. Só que... se você tem ganhos pequenos e constantes, você ganha de canequinha, quando vem a conta, vem tudo de uma vez, entendeu? É uma grande doença, é um grande problema, é que nem não fazer seguro, na hora que dá a merda é de uma vez. A opcionalidade é o inverso, você paga de canequinha
para ganhar de balde no longo prazo. E as pessoas não entenderam por nada disso. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma mente imediatista, que vem inclusive ali das cavernas, porque ali o que a gente precisava era de recompensas constantes. A gente gosta muito do prazerzinho constante e tal, e quando dava errado lá, dava muito errado. Tipo, o leão te comeu e acabou, né? Já é. Mas hoje a vida é longa, então não dá pra você fazer um monte de escolha muito ruim, abrir mão de um monte de oportunidade, porque, pô, eu não quero ir lá, aquele cara é chato, eu não gosto. A frase eu não gosto é uma frase infantil, ridícula, né? Então, basicamente, a opcionalidade é você se expor à vida através das suas escolhas, de maneira que você tenha pouco a perder e quando dá errado, você aprende. Então você tem que ter uma trajetória de aprendizado com os erros, erra, acerta. Erra, e quando acerta é porrada, é boom, entendeu? Então, a gente fala lá no grupo do Taleb lá que é puff, 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 boom. Entendeu? É isso que é a opcionalidade. E você, como isso serve para qualquer processo decisório e para qualquer evento que você for enfrentar na sua vida, supera todas as camadas, as dimensões. Você pode usar esse conceito, pô, para tomar um copo d'água, para fazer um investimento, para arrumar alguém para casar, ou para o que você quiser. Você pode usar essa ferramenta. E se você se acostuma a enxergar o mundo através de reconhecer as opcionalidades, pô, o mundo vai abrir as portas para você. Ô Roxo, eu tinha uma pergunta pra fazer pra você, que logo quando você chegou, eu já falei, opa, essa aqui eu não vou fazer. Era o seguinte, você é um cara que estuda muito, eu percebo isso, que gosta de ler. Falei, meu, o que falta aprender? Era o que eu ia te perguntar. Mas quando você chegou, antes da gente começar a gravar, você falou assim, cara, agora eu tô muito ligado em inteligência artificial. Gestão de portfólio usando inteligência artificial. Eu já falei, poxa, então é isso aqui que ele tá aprendendo agora. Já respondeu antes de saber a minha pergunta. Queria que você dividisse um pouco com a nossa audiência onde que você está colocando o seu foco, né? E como funciona essa questão da gestão de portfólio usando inteligência artificial. Na prática, como que isso se dá, Roxo? Você já tem algumas aplicações aí no mercado, algumas pessoas usando, principalmente os grandes fundos quantitativos. A gente tem uma abordagem própria. A gente criou os nossos modelos. Os modelos eles são robustos, eles são convexos. A gente usa essa matemática do Taleb, que é uma matemática mais não linear, uma matemática do caos, né, dos sistemas dinâmicos, dos fractais e tal. Com a nossa matemática relativamente pronta, aí a gente decidiu pegar algumas IAs e treiná-las a analisar a nossa matemática, os nossos indicadores. Então não é que a gente pegou um monte de série histórica, deu na mão de uma IA e ela se vira para aprender. A gente tem uma base de conceito, a gente tem um processo de investimento que é através de camadas. Então primeiro eu olho o timing de cada ativo separadamente, depois eu olho o fundamento de cada ativo separadamente, depois eu olho a camada macroeconômica para cada ativo separadamente, depois eu olho a volatilidade, aí eu dou uma nota para cada uma dessas camadas e dimensões, e aí no final eu tenho uma nota final para aquele papel, aí eu tenho um score, os papéis com maior score eu vou ter um peso maior deles na minha carteira, e os papéis sem score não vão estar na minha carteira. E aí eu componho isso com renda fixa, com outras coisas, para ter uma estratégia bárbara, que a gente chama, né? Quer dizer, para a carteira ficar segura, e isso a gente já fazia, só que a gente fazia muito lentamente. E a gente não tinha muito um timing de quando que aquilo que a gente estimou se antecipou, quando que aquilo vai funcionar. Por exemplo, o tal do sinal da crise. E aí, no começo do ano passado, já começaram a sair alguns papers sobre IAs para sistemas dinâmicos, que é mais ou menos o que a gente usa, IAs para terremoto, para estudo de fluxos, e aí a gente pegou essas IAs, algumas delas, e começou a aplicar e, pô, funcionou muito bem. Então hoje, aí quando foi setembro, a gente já tinha escolhido as IAs, setembro do ano passado, já tinha escolhido as IAs e tal, a gente treinou elas por 3 meses, e aí em dezembro saíram os primeiros resultados, e era uma coisa assim surpreendente, tipo, todo dia ia dar um alvo para cada papel, e mais de 80% das vezes o preço chega no alvo. Ele pode passar, voltar, mas ele bate no alvo. E, cara, esses números são muito, muito interessantes.
E aí, além disso, escolher os papéis, o modelo ele passa por um moedor de carne, que é o Monte Carlo, né? São testes estatísticos de Monte Carlo. E aí a própria IA faz o teste, depois ela vai lá e joga no futuro, projeta aquilo para o futuro para vários dias, define limites e aí ela monta a carteira. A primeira vez que a gente rodou ela do jeito que ela roda hoje, em dezembro, perto do Natal ali, levou uma semana para rodar. E hoje leva 1 minuto. Hoje leva 1 minuto. Então, não tem jeito. A revolução, o futuro passa por, primeiro, análise em camadas, tipo MMA. Não dá para ter um cara só de macro, um cara só de fundamento. Você precisa juntar os conhecimentos como o MMA mesmo, né? Não vai mais ter o cara só do karatê, o cara só do taekwondo, do jiu-jitsu. Exato. Você vai ter o cara que mistura as artes ali, porque você agrega mais valor por real investido, né? E então é muito legal, uma piração, mas não é o que tem me divertido em termos de estudo, né? Eu estudo muitas horas de filosofia, assim, por dia. Então hoje eu tô zerando o Chesterton. O Chesterton é um autor inglês do começo do século passado que era muito querido pelo Tolkien. O Tolkien é o cara do Senhor dos Anéis. Uhum. Então eu zerei Tolkien. Zerei não dá pra zerar Tolkien, né? Porque, pô, tem milhões de seguidores e tal. E agora tem os contos inacabados e tal. Aí tem as cartas esquecidas. E eles vão lançando. Mas o Tolkien gostava muito do Chesterton e agora eu tô lendo. E o cara tem mais de 50 livros de Chesterton. Então a gente tá lendo. Eu ainda não li Aristóteles quase nada, li muito pouco. Platão também, não li tanto. Eu tenho conteúdo para estudar até o final da vida. Que legal. E isso que é bom, né? Porque motiva também. E diverte. Você se vicia em qualquer coisa que você fizer repetidamente. Aquilo gera uma sinapse no seu cérebro, que gera uma recompensa. E então, pô, não tem nada melhor do que um cara tarado por salada e livro. Esse cara vai dar certo, não tem jeito. Que legal. Né? Legal, Roxo. Legal demais. Olha, conversa boa passa muito rápido. Essa passou voando. A última pergunta pra gente encerrar, Roxo. Eu queria que você dividisse aqui com a nossa audiência um pouco de como você enxerga o mercado / sociedade aqui do nosso país nessa reta final de ano, nesse segundo semestre. Conversei com algumas pessoas que passam direto pela TC Rádio e me parece, fazendo um balanço dessas conversas, que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. A gente precisa escolher o novo presidente do Brasil, ou vai ser o presidente atual, Jair Bolsonaro, que se mantém no poder, ou uma outra pessoa, vai ficar na cadeira dele. A gente precisa chegar numa conclusão da guerra Rússia e Ucrânia. A gente não sabe se vai acontecer nesse semestre ou não, mas certamente vai ter um impacto aqui nas cadeias produtivas do nosso país. A gente precisa saber se o impacto do coronavírus na China vai seguir ou não, e como que isso vai afetar aqui as empresas brasileiras também. Então são 3 fatores, de outras questões também que tem, mas talvez 3 dos principais que a gente tem aí para procurar respostas para esse segundo semestre. Como que você vê tudo isso? Como que isso deve impactar o mercado de capital e, por consequência, também a nossa sociedade? Muito bem. Eu começo o meu TED lá, aliás, quem não viu... Que vale é sensacional. Quase 150 mil visualizações. Eu fiz no mesmo dia do Joel. O Joel tem menos da metade, assim. Não tô me exibindo, porque o Joel é um cara gigante, meu grande amigo. Mas pelo menos só pra gente ter um termômetro. Cara, eu todo dia eu vejo o Peter Turgueniev falando da Ucrânia lá, que vai dar uma surra na Rússia. Então eu tenho um lado aí. Eu acho que a Rússia e o Putin são os orques e é o poder do mal mesmo da Terra-média, entendeu? Pra mim, nós somos os hobbits e eles são os orques, não tem jeito. É um absurdo, ele é exatamente o cara contra a liberdade no mundo. E quem tem o mesmo alinhamento que a gente a favor da liberdade, economia, capitalismo e tal, e que é a favor do Putin, dá para repensar isso, porque vai chegar à conclusão que tem um lado certo, que é o princípio da não agressão, tá certo? O cara que agride tá errado, fato. Então todo dia eu fico vendo lá, porque eu acho que a Ucrânia, em poucos meses, vai dar uma surra na Rússia. Ela começa agora, acho que daqui uma semana ou duas, uma contraofensiva, e já treinou mais de 1 milhão de pessoas, os Aimar já estão mandando pesado lá, então
eu acho que a Rússia vai ter que sair com o rabinho entre as pernas e talvez isso dê um novo década de 20 ali, parecer uma festa, NFT com a cara do Zelensky, sabe aquela coisa, o Bitcoin não quebrou, sempre acreditei, sabe aquela coisa assim? Você imagina. E isso vai dar aquele fôlego, né? Então, a gente tá, né, eu começo o TED falando isso, a gente tá na beira de um colapso econômico, o endividamento é muito, muito grande, mas eu acho que não vai ser dessa vez. Os nossos sinais de crise estão todos lá embaixo, então, por enquanto, nós não temos uma sinalização muito grande de crise. Nós temos juros subindo nos Estados Unidos até o final do ano, então não dá para esperar nenhuma grande recuperação. Pode ser, né? O mercado sempre tenta se antecipar, então talvez 2 ou 3 meses antes ele se antecipe. Não entendo alguém capitalista que trabalha com o mercado, que é empresário, que seja capaz de achar que faz sentido o 9 dedos de volta aí, não faz nenhum sentido. Tem um monte de amigo que vai votar nele, mas pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido, vai quebrar o Brasil. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir continuar aí esse mandato. Se não der também, a gente vai se virar. O Brasil não é para amadores, a gente se vira, né? O outro cara lá também é sabido, né? Então, assim, eu não vejo uma catástrofe agora, mas talvez se a gente se sair dessa muito tranquilo e a galera do CAI comprou, achar que eles estavam certo mesmo, eu avisei e tal, talvez seja uma péssima lição para a sociedade, né? Porque a sociedade vai voltar a se entupir de dívida, de fragilidade e tal, e talvez a próxima queda seja mais impactante, né? O endividamento tem crescido muito rápido e a tecnologia, a curva da tecnologia, o conhecimento descentralizado, talvez possa ser o que vai preparar ou corrigir a gente, o que pelo menos vai ajudar que a gente não colapse tão cedo, porque o conhecimento tá aí, tá difundido, todo mundo pode aprender, tá tudo aberto, tudo é muito mais transparente do que era. Então, eu tenho bastante esperança, assim, no desenvolvimento humano. Eu acho que a gente pode fazer uma revolução no desenvolvimento humano individual, acho que a solução é por aí, mas o mundo está muito fragilizado. Olha, quero agradecer demais a participação aqui do Luiz Fernando Roxo, referência em investimentos, antifragilidades e sócio da holding Zen Economics. Roxo, espero que você tenha gostado tanto da conversa quanto a gente. Quanto o pessoal que está aqui acompanhando, eu estou vendo aqui atentamente nos bastidores. E eu também. Foi um prazer, foi uma aula e uma honra. Espero que a gente consiga repetir a dose aí num futuro breve. Até a próxima. Obrigado por ter vindo, Roxo. Obrigado, eu agradeço muito. Eu espero que tenha valido a pena cada minuto do tempo de vocês. Às vezes eu dou essa devagada mesmo, mas eu acho que é um conhecimento válido, assim, né? Eu fui posto à prova muitas vezes, eu aprendi muito com isso. Então, acho que pode ser um exemplo aí para as pessoas. Pô, foi legal demais. Quero agradecer a todo mundo também que ficou com a gente aqui, conectado no Mover Voices. Cerca de 1 hora de conversa aí. Muito obrigado para você que está acompanhando essa transmissão inédita no nosso YouTube. Por gentileza, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Para você que nos acompanha pelo Spotify também, muito obrigado. Compartilha esse conteúdo com todo mundo. Já sabe, né? Na próxima semana a gente está aqui de volta com mais uma voz relevante para o mercado financeiro. Até lá. Muito obrigado. Valeu!